Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre crise de ansiedade e ataques de pânico. A gente vai entender sobre esses assuntos da saúde mental. Também sobre como perder peso através de exercícios de luta. E ainda hoje uma entrevista sobre fraturas de punho em idosos. Tá imperdível, né? Então aproveita, mande sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Tô te esperando em todas as nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. Através do site você acompanha toda a nossa programação ao vivo em tempo real. Então é www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, aguardo a sua participação sobre os nossos 3 temas de hoje e ainda suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. Então vai lá, no Instagram é @DeniseLuc e facebook.com/DeniseLuc, sempre com meu nome, você me encontra nas redes sociais. Para começar o programa falando sobre crise de ansiedade e ataque de pânico, eu tenho o prazer de receber a doutora Laís Pinheiro. Ela é médica, psiquiatra e neuromoduladora. Doutora, alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Oi, Denise, eu que agradeço e vamos falar aí para o país que tem mais ansiosos no mundo, né, que é o Brasil. Somos recorde aí, esclarecer e ajudar aí essa população. Muito legal. E para abrir essa entrevista, tem um VT tema. Vamos rodar. A crise de ansiedade e o ataque de pânico são experiências intensas associadas a distúrbios de ansiedade, mas apresentam diferenças em termos de intensidade e sintomas. Ambos os casos podem interferir significativamente na qualidade de vida e é importante procurar orientação profissional se os sintomas forem persistentes. O tratamento pode envolver terapias psicológicas, medicamentos e estratégias de manejo do estresse. A abordagem específica dependerá da gravidade dos sintomas e das necessidades individuais do paciente. Entenda mais agora no Consulta ao Doutor. Muito legal, doutora. E da maioria dos assuntos que dizem respeito à saúde mental, o que se fala hoje é assim, os antigos falam, na minha época não tinha nada disso. Hoje tem muito diagnóstico, é transtorno de ansiedade, é crise de pânico, sobre tudo. Fala-se muito isso. Na verdade, tudo isso sempre existiu, eu tô errada. A gente que não tinha condição de fazer o diagnóstico, aí a pessoa que sofria com problema ou com transtorno, tinha que sofrer sozinha, perdendo qualidade de vida. Exatamente. Também teve a mudança do estilo de vida, né? Antes a mulher ficava só em casa, ela não tinha tanto isso que sair, que fazer multitarefas, não tinha tanto trânsito, não tinha tanta poluição, se comia melhor. Então, realmente, o nosso estilo de vida mudou bastante, o que tem adoecido também. Falta de tempo, estamos ficando cada vez mais sedentários, muitas comodidades, como, por exemplo, o uso do controle remoto, fizeram com que ficássemos cada dia mais sedentários. Então, além de já existir, hoje tem um agravamento. A gente consegue perceber que as crianças estão adoecendo cada vez mais rápido. Antes a gente não via tantas crianças adoecidas, ansiosas, tendo ataques de pânico, índice de suicídio em criança como hoje a gente tem. Então, sempre existiu, o que faltava é esse diagnóstico, porém o estilo de vida que se tem hoje está potencializando e acelerando essas doenças. Você falou da mulher multitarefa, né, ocupando aí o seu lugar no mercado de trabalho, sem abrir mão do lugar que ocupa dentro de casa, sendo esposa, mãe, então realmente várias jornadas. Os homens também, né, onde a gente hoje tem um custo de vida muito mais elevado do que essas décadas atrás, que a gente comentou de como era o estilo de vida, e o homem, ainda que tudo tenha mudado, acaba ainda tendo o peso de prover. Sim. Né? Então, ele não pode ficar desempregado, se tiver, precisa correr atrás de alguma coisa, né? Então, tudo isso muito forte hoje, adoecendo as pessoas e já desde a infância também. Exatamente. Esse reflexo, porque o ambiente também é importante, não? Exatamente, as redes sociais, essa comparação, o tempo todo, hoje os homens, as mulheres vivem em busca dessa vida perfeita, é isso que está adoecendo as pessoas. Eu preciso ter esse carro, eu preciso ter aquele relógio, então isso também tem feito a população adoecer e ficar aí numa ansiedade mais rápida.
Agora, crise de ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizado é diferente de estar ansioso por uma questão ou outra? Ou essa ansiedade que eu acho que vive em todo mundo, está dentro de todo mundo, que é normal e a gente tem que ter, como vocês mesmos dizem, que é meio fisiológico? Vamos explicar. Então, existe a ansiedade patológica, que aí já é doença, já temos que tratar, que é o transtorno da ansiedade, o ataque de pânico, a síndrome do pânico. E tem a ansiedade fisiológica, que é um sentimento que todo mundo tem. Nós precisamos dessa ansiedade para sobreviver. Se eu estou na beira de um penhasco, eu preciso ter um pouquinho daquela sensação para ter um cuidado. Se eu estou numa área de perigo, já me dá aquela ansiedade. Então, tem aí como uma proteção, é um instinto primitivo que nos protege de algumas situações. Então, essa ansiedade fisiológica é quando acontece alguma coisa e você tem proporcionalmente aquele estímulo de ansiedade. O que não é comum eu vou apresentar um trabalho na escola, vou ter um ataque de pânico. Está desproporcional para o evento. Agora, eu vou apresentar um trabalho na escola, eu estou nervosa, me deu até um pouquinho de dor de barriga, só que depois passou. Isso é normal, é esse medo do julgamento, será que eu vou errar e que não vou? Então, sempre a gente tem que analisar se existe um evento prévio, se isso se resolveu e qual foi a proporção dessa ansiedade para aquele evento. Perfeito. A pessoa busca ajuda quando já sofreu prejuízo com essa situação, com certeza, né? Exatamente. Se você já tem prejuízo na sua vida, se essa ansiedade está se estendendo, se não está te fazendo bem, se já está atrapalhando o seu sono, a sua alimentação, isso para mais ou para menos. Não é só insônia, tem gente que dorme demais. Não é só compulsão, tem gente que para de comer na ansiedade. Trouxe prejuízo na vida, a gente já tem que buscar ajuda e que tratar. Seja uma ajuda tanto medicamentosa como psicoterapia e mudar o estilo de vida, né? Atividade física, alimentação, tudo isso a gente sabe que hoje é o conjunto que adoece. Eu falei da questão ambiental, eu acho importante a gente trazer isso, porque hoje a gente convive, se você tem ou não algum transtorno relacionado à ansiedade, a gente convive com muitas pessoas que às vezes ou estão no limite, ou já têm seus diagnósticos, ou de repente não têm, precisariam fazer o tratamento e não fazem. E trabalhar com alguém muito ansioso, ou conviver com alguém muito ansioso, é capaz de adoecer a outra pessoa que não, até então não tinha nada exacerbado nesse sentido? Com certeza, porque assim, tanto o estilo de vida como o ambiente vai interferir no nosso comportamento. Tanto que geralmente pessoas que estão adoecidas que vão no consultório já adoeceram a família, porque é muito difícil você ter um filho que está adoecido e não ficar ansioso, não ficar preocupado, não ficar irritado, não ficar explosivo. Isso serve para a esposa, para o marido, para familiar. Imagine um ambiente de trabalho. Hoje a gente vê no trânsito tantas pessoas irritadas, no limite, que acabam por ter esse transtorno e não tratar, adoecendo as outras pessoas, né? Sempre muito acelerados, imprudentes e que isso acaba, sim, refletindo na nossa saúde. Tá. Então, como é feito o diagnóstico de um ansioso patológico? Então, alguém que tem esse transtorno de ansiedade, que aí já deve ter tido na vida alguma crise de ansiedade, né? Sim, às vezes nem todo mundo tem crise. Tá. Tem gente que tem uma ansiedade mais crônica e que ela acha que é normal. Por exemplo, não é normal você ficar com essa tensão o dia todo, ter tantos pensamentos negativos, intrusivos, que tudo vai dar errado, que vai acontecer o pior com você. Não é normal uma irritabilidade, você ser muito intolerante com as coisas. Então, as pessoas, às vezes, estão numa ansiedade crônica e falam, é meu jeito, eu sou assim. Sendo que traz prejuízo. Às vezes, para elas, nem tanto, mas para quem convive para o trabalho, para socializar, é terrível. Então, nem sempre você vai ter uma crise física, mas você já tem sintomas que mostram prejuízos e que precisa de tratamento. Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber a primeira perguntinha que chega até nós, da participação do público através do nosso WhatsApp. Você sabe que participa através do telefone 11 3337 5886. Como fez Matheus, aqui de Guarulhos, em São Paulo.
Como saber se estou enfrentando uma crise de ansiedade ou se é ataque de pânico? Obrigada, Matheus. Ó, excelente pergunta do Matheus. O ataque de pânico, ele vem seguido com a sensação eminente de morte. É como se fosse uma crise de ansiedade, e a crise de ansiedade, ela vem com aqueles sintomas físicos, mão suando fria, uma falta de ar, uma angústia, um aperto no peito, só que ela não tem aquela sensação eminente de morte. Já num ataque de pânico, aquilo é tão forte que parece que você está infartando, que vai morrer e depois passa. Existe o ataque de pânico e existe a síndrome do pânico. O ataque de pânico é quando você teve um episódio isolado, ou são episódios mais espaçados. A síndrome do pânico é quando você já tem tanto medo daquele ataque de pânico que você começa a ter com mais frequência e o medo já te dá um novo ataque. E começa a limitar, as pessoas já não querem sair, não querem ir ao supermercado. E aí já deixou de ser um ataque e passou a ser a síndrome do pânico. Então, se o Matheus ele não tem essa sensação eminente de morte, ele só tem esses sintomas físicos no corpo, é uma crise ainda. Mas é um sinal já de alerta, que precisa de ajuda. E o ataque é quando vem essa sensação eminente de morte. Mudou isso nas últimas décadas, porque essa crise de um ataque de pânico, essas crises de pânico, de quem tem a síndrome do pânico, a pessoa ia para o hospital, pronto-socorro, porque, será que eu estou infartando, coração acelerado, vou morrer? E a gente, pelo menos uma década e meia atrás, a gente ouvia muito falar que o médico do pronto-socorro atendeu, viu que a pessoa não estava infartando, não tinha risco ali iminente de morte, e dizia assim, não é nada. Hoje a pessoa não vai para casa mais com um não é nada. Hoje essas questões da saúde mental já estão ali com o plantonista na porta do pronto-socorro, no médico que está ali para acolher essa chegada de quem está passando mal, né? Exatamente. Pode não ser nada ali físico, talvez você não esteja infartando, mas é uma patologia também. O transtorno de ansiedade que chega nesse nível de ataque de pânico já está no limite. E que vão trazer tantas doenças, como tem muitas doenças psicossomáticas, hoje a gente sabe que o câncer. Então, você não cuidar dessa parte ansiosa, dessa sua parte mental, vai te trazer futuramente até doenças orgânicas, vai afetar a sua saúde física. O corpo vai começar a te parar para que você pare e busque ajuda. Muito legal. Mais uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, através do WhatsApp, você já sabe, né? É a oportunidade de fazer a sua pergunta. Loreci de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Boa tarde, existem sinais específicos, aqueles indícios ali que vão indicar o início de uma crise de ansiedade? Obrigada, Loreci, pela sua pergunta. Ótima pergunta também. Existem sinais como, por exemplo, a respiração fica mais curta, mais acelerada, uma angústia, um aperto no peito, aquele nó na garganta, mão suando fria, uma dormência, tem gente que sente. Pode afetar também a parte gastrointestinal, começar com cólicas, diarreia. Tem pessoas que sentem enjoos, tonturas. Então, dentro desses sintomas, você pode começar com qualquer um desses. Tá. Dá para dizer que existe sempre ou que não existe nunca um motivo desencadeador dessas crises? Não necessariamente existe um motivo. Quando existe um motivo, pode ser só uma ansiedade fisiológica. Eu discuti com meu marido, fiquei muito ansiosa, mas aquilo passa. Só que eu discuti com meu marido e comecei a sentir falta de ar, mão suando frio, isso já é patológico. A proporção para o evento foi muito forte. Então, a gente sempre pode, e não necessariamente, eu posso estar bem no churrasco e ter um ataque de pânico e ter uma crise. Então, quando você já está adoecido, já é um transtorno de ansiedade, um ataque de pânico, você não precisa de algo para desencadear. Mas você também pode desenvolver após algo que desencadeie. E pode ser algo ali, que a gente usa muito esse termo hoje, o gatilho, né? Que até a própria pessoa que teve a crise não sabe dizer o que é, mas algo foi esse gatilho, né? Exatamente. Então, algo aconteceu ali, se repetiu, uma situação que gerou essa crise e que ela não consegue dizer o que foi.
mas pode ser que algo tenha acontecido e seja invisível, né, esse gatilho. E esteja no seu subconsciente. Eu tenho uma formação também em hipnoterapia, onde eu fui buscar um tipo de terapia para não ficar só nessa parte medicamentosa. Então, na hipnose, na hipnoterapia, a gente sabe que muita coisa está no nosso subconsciente. Então, às vezes, é um tom de voz de uma pessoa, são gritos que te remetem a emoções que estão lá guardadinhas, mas te dão gatilhos e podem te levar a uma crise. E como trabalhar para, de repente, é o tom de voz do seu chefe que vai ser esse gatilho. Você tem que ouvi-lo. Você vai receber a orientação dele. Você não pode abandonar esse emprego, né? Dá para trabalhar nesse sentido? Ou com medicamento, nas terapias, até mesmo buscando outros tipos de tratamento. É possível ter qualidade de vida mesmo sendo um ansioso patológico? Claro, a ansiedade ela tem cura, tá? Muita gente acha que vai ficar dependente de remédio ou que nunca vai mudar, que isso foi assim a vida toda, mas tem cura, não é normal a gente viver nessa tensão, nessa angústia. Nós precisamos tratar. Para alguns gatilhos, precisamos da psicoterapia, porque o remédio vai atuar na parte química, vai deixar você mais tranquilo para lidar com a situação. Mas o que está aqui, o que te levou àquilo, isso daí é na psicoterapia que vai ressignificar. É possível ou é difícil de racionalizar, então, daquele momento em que você está angustiado e que você sabe que aquele indício está começando ali uma crise de ansiedade. Pensar, não, peraí, o que pode acontecer de tão ruim que está me deixando dessa forma? Porque na maioria das vezes não faz sentido. Se você parar para pensar, não vai fazer sentido. Sim. Uma pressão muito grande ali no seu trabalho, mas o que de pior pode acontecer? Uma demissão. Tudo bem, mas assim, claro, é muito ruim, ninguém deseja, mas também não é o fim do mundo, né? Se uma porta se abrir, você vai bater na outra para que ela se abra também. Porque a pessoa que sofre com essas crises sofre demais, né? E talvez elas não consigam, como algumas pessoas conseguem, trazer para o racional e falar, não, peraí, não vou sofrer por antecipação, porque quem sofre por antecipação sofre duas vezes, né? Exatamente. Eu costumo falar, é muito difícil dos familiares entenderem isso. É como se a pessoa tivesse controle do que ela está sentindo. Ela não tem, porque ela está adoecida. Já teve uma alteração química ali dos neurotransmissores do prazer, o que faz, por mais que a gente saiba que não faz sentido eu estar com tanto medo, com tanta angústia, você sente. Então, o transtorno mental, ele muda muito o comportamento. Por isso que a gente tem essa resistência, acha que consegue sozinho. Por isso que o familiar fala, mas levanta, vai sair, vai respirar. Só que ninguém fala para um asmático ao tanto de aí, vai respirar, né? Quando é o transtorno mental, a gente acha que a pessoa tem controle. Porque é uma situação invisível, né? Exatamente, mas já tem alteração química, que não deixa por mais... Eu falo sempre, olha, o paciente com ansiedade, ele não tem um déficit cognitivo. Então, ele tem consciência de tudo e não consegue reagir. Você não vai pedir para uma pessoa que está com a fratura exposta para fortalecer a musculatura, mesmo você sabendo que é bom. A pessoa sabe o que tem que fazer, ela tem consciência, ela não tem nenhum déficit cognitivo, porém, ela não consegue reagir. Aí essa parte química vem muito mais forte, está descompensada. Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor, saber o que chega para nós. A pergunta é do Roberto, de Santa Gertrudes, em São Paulo. Minha esposa tem ansiedade, já teve ataque de pânico e hoje convive com a ansiedade atacada. O que fazer? Roberto, a doutora já falou que a ansiedade tem cura. Na verdade, eu imagino que o Roberto quis dizer que a esposa tem o transtorno da ansiedade. Porque a ansiedade, ela é normal. Então, é muito comum usar esse termo, eu tenho ansiedade, quando todo mundo tem. Então, ela deve ter um transtorno de ansiedade que levou a um ataque de pânico. Ou seja, quando o corpo traz um ataque de pânico, ele está querendo te mostrar que você está no limite.
E se ela hoje continua ainda muito ansiosa, ou ela não está fazendo o tratamento adequado, ou precisa ser ajustada essa dose ou incrementado mais coisas, mudar estilo de vida, alimentação, atividade, qual é o tipo de psicoterapia que está fazendo, está tendo êxito, qual é a medicação, o corpo respondeu, não está respondendo esse remédio, o que pode ser feito? Hoje, nós sabemos que 30% em média das pessoas não vão responder bem a essas medicações. Por isso que eu fui estudar neuromodulação. Perfeito, te apresentei como psiquiatra e neuromoduladora. Não posso deixar de perguntar sobre o que é essa neuromodulação, doutora. Tá, a neuromodulação é uma técnica não invasiva, onde a gente usa uma bobina que gera um campo eletromagnético. É assim, todo o nosso cérebro ele é eletricidade. Tem áreas que estão funcionando mais, áreas que estão funcionando menos, de acordo com a patologia. Na ansiedade propriamente dita, você tem uma área do seu cérebro que está agitado, ansioso. Nós vamos com essa bobina inibir para que aquilo volte à normalidade. Então, os pacientes que não respondem à medicação, ou os pacientes que não querem o efeito colateral da medicação, porque a estimulação tem essa vantagem. Você não tem ganho de peso, você não afeta a libido, que o remédio pode te dar, não quer dizer que vai te dar. Perfeito. Então, tem que buscar esse tratamento, tem que fazer esse acompanhamento e muitas vezes não basta buscar o psiquiatra, vai ter que também buscar em conjunto o psicólogo para fazer as terapias. Exatamente. Hoje, inclusive, buscar um nutrólogo, um endócrino, um clínico, porque a gente sabe que tem que olhar o paciente como todo. Então, às vezes, esse paciente está com a vitamina B12 baixa, que dá muitos sintomas compatíveis, assim, parecem ansiedade, está com a vitamina D baixa, tem alteração da tireoide, tem questão hormonal. Então, sempre nós vamos ter que deixar o paciente ele completamente bem e tratar a parte mental também. Você falou dos exames e de que outros profissionais são necessários muitas vezes para ajustar e para a melhor qualidade de vida da pessoa que buscou esse tratamento, que buscou essa ajuda do teu paciente. E nos transtornos mentais, em tudo que diz respeito à saúde mental, não costuma ter um exame que vai dar um resultado, um laudo, TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Não tem, é clínico, né? É clínico, então é muito do que o paciente sente, como ele vai contando isso. Nós vamos avaliar toda a história, a carga genética, o estilo de vida. Muita gente acha que é ansioso, mas é só o estilo de vida que está muito caótico. Não faz uma higiene do sono, não se alimenta bem, está inflamado, tem que repor vitaminas. Então tudo isso é levado em consideração. Última perguntinha. Bora responder? Quem mandou aí pelo WhatsApp? Última pergunta desse bloco. Guilherme, de Jaboatão dos Guararapes, acredito, né? Pernambuco. A sensação de desmaio durante o período em que fica sentado, a pessoa está sentada, faz parte desse transtorno de ansiedade? Obrigada, Guilherme. Guilherme, excelente pergunta. Como a gente acabou de falar, a psiquiatria ela é um diagnóstico de exclusão. Então, eu preciso ver, ele está desmaiando porque está tendo uma queda de pressão? Existe algum fator orgânico que leva esse desmaio? Nós não podemos jogar tudo na ansiedade. A ansiedade pode trazer essa tontura, esse desmaio, porém, tem que sempre investigar se não tem isso. Síndrome vasovagal, que aliás está sendo muito falado aí, né? Tem que descartar os demais para você poder ter certeza que se trata ali de algo e buscar o tratamento que tem, né? E pode ser ambos, né? Você pode estar tendo uma ansiedade em função disso, você pode ter associado várias patologias. Imagina você viver com medo de sofrer um desmaio. Então é alguém que não costuma sair sozinho, não vai dirigir, tem medo que aconteça. Pensamentos negativos, Pensamentos intrusivos. Então acaba ficando ansioso, mas pode sim, a ansiedade pode causar isso daí, mas é interessante que ele investigue como um todo para fechar isso. Doutora, eu adorei te receber. Obrigada pelo bate-papo. Eu vou deixar aqui o seu Instagram, o contato da doutora lá no Instagram é @doutora Laís Pinheiro, @DRA Laís Pinheiro, e o telefone WhatsApp é 11
913247912. Então, é 11 913247912. Volte sempre, doutora. Obrigada, viu? Ai, obrigada. Eu que agradeço, espero ter ajudado aí uma grande parte de ansiosos. Com certeza ajudou. Obrigada, viu? Volte sempre. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, você quer perder peso através de exercícios, mas não qualquer exercício. Você gosta mesmo de fazer exercícios de luta. Quer saber como é possível? No próximo bloco eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar da perda de peso através dos exercícios de luta. Tá muito em alta encontrar o exercício que mais te agrada, que às vezes não tem na academia perto da sua casa, não tem no clube perto da sua casa, mas é aquilo que mais te atrai. E é importante encontrar a atividade física que a gente mais gosta, porque não tem jeito. Tem que fazer atividade física, então mais gostoso se a gente encontrar algo que de fato a gente consiga aderir, né, para nossa vida aí. E os exercícios de luta podem ser esses exercícios. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nosso convidado é Caio Piscinati, Personal Fight. Obrigada, Caio, por ter vindo. Tô feliz de te receber aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Espero... Olha, a gente tem que encontrar a atividade física que a gente mais gosta, Sim. porque assim, não tem jeito. E também não é muito para hoje, né? Hoje a gente vai falar de perda de peso, então claro que a perda de peso para quem tem sobrepeso ou obesidade faz parte aí do ganho de qualidade de vida. Mas a gente está falando de atividade física nos dias de hoje, muito para ele que vai dizer a nossa constância, nossa disciplina e a atividade que a gente escolhe é que vai determinar que tipo de idoso a gente vai ser. Com certeza. Porque hoje a gente fala do idoso 60 mais, tá, a pessoa tá super ativa, aí tem os 80 mais, 90 mais, como é que a gente quer chegar lá? Estando sedentário hoje, se já é difícil, de repente, subir um lance de escada hoje, aos 30, 40 anos, como é que será aos 80, né? Então, muitos também visando qualidade de vida e envelhecimento saudável, né? Com certeza. E foi uma coisa interessante que você falou, né? A gente escolheu o que a gente gosta de fazer. Engraçado você falar isso, que a maioria dos meus alunos e alunas que me procuram são aquelas pessoas assim, nunca fiz nada. Mas eu odeio academia, eu odeio fazer força, eu odeio suar. Tem uns que falam isso também. Não vai ter muito Não jeito, tem muito né? jeito. Vai ter que suar. E aí, acho através do esporte da luta um começo para ela poder... Porque acontece, quando você trabalha, assim, por exemplo, eu dou aula de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, grappling, então toda a área de luta, né? Mas o que eles me pedem mais é aula de boxe e Muay Thai. Por vários motivos. Primeiro, é uma aula simples, entre aspas, tá? No primeiro dia de aula, eu consigo te passar alguns movimentos e você já sai sabendo alguns movimentos. Soa bastante, então se torna uma coisa fácil. Muitas pessoas falam, poxa, preciso de coordenação motora, serve para todo mundo consegue fazer. Na primeira aula você já tem algo diferente, fala, poxa, consegui fazer, gostei. É diferente, por exemplo, quando você vai na academia, porque os pesos, você precisa aprender a mexer nos pesos primeiro. Não pode chegar assim, nunca fiz nada, pega uma barra e levanto, pode machucar, é ruim, se você não for acompanhado com um profissional. Já na luta, você consegue, na primeira aula, desenvolver algo bom. Já fazendo algum movimento, suando, fazendo, e fica bem divertido para a pessoa. Daqui já consigo identificar alguns diferenciais aí dos exercícios de luta, porque tem uma dinâmica, Sim. tem uma proposta, tem um objetivo. Se você tem coordenação motora ou precisa trabalhar essa parte, vai ser divertido, vai ser engraçado, Sim, porque dá muita risada. Errando é que vai chegar lá, né? Sim, então, com certeza. aí vai errar o movimento. Eu falei da dinâmica também porque você tem essa proximidade com o teu aluno e a aluna, né? Sim. Então, você não vai fazer sozinho a atividade. Aqui a gente te coloca como personal fight. E muita gente não tem tempo de aderir aos grupos. Sim, aos grupos. Então, Caio, eu só tenho esse horário. E aí é lá ou no prédio ou em algum lugar que vai ser ali alugado, enfim. Sim. Você vai locar ali por aquele período. Pode ser só você e a tua aluna, teu aluno. Uhum. Pode ser num grupo e sempre, tô imaginando aqui, vai ser muito divertido. Sim, muito difícil. E o que você falou é interessante. A aula hoje de Personal Fight, eu consigo fazer em qualquer lugar. Aqui mesmo, esse espaço, a gente consegue fazer uma aula.
de 1 hora, bem, com bastante intensidade. Às vezes pessoas não gostam daquele clima de academia, música alta ou muita gente. É verdade. Eu faço aula em praça, a gente vai numa praça. Já fiz aula dentro do apartamento da pessoa, que não tem tempo, com a criança mesmo ali, fazendo a aula comigo. Para não ser desculpa. Outra coisa que é muito interessante que a gente tem bastante é aula com casais. Então, é uma aula que eu me divirto bastante, aula que eu gosto muito quando casais me procuram fazer aula juntos, porque a gente faz essa dinâmica com o casal também, então aproxima mais eles também. E o mais interessante, a aula de personal fight é um momento que você tem que tirar 1 hora para você. Porque qualquer tipo de distração, fora aquilo que está sendo explicado, você não dá conta de fazer a aula. Diferente, se você for fazer uma esteira, você coloca um fone, você vai longe, você pensa bastante coisa, vem problemas, pensa tudo. Na aula, não. Você não consegue pensar em problemas, senão você não dá conta de... Porque eu for, por exemplo, faço um movimento, ó, jab, direto, esquiva. Então, eu vou fazer isso durante 1 minuto com você, para um lado, para o outro. Então, você tem que estar muito concentrado. Senão, às vezes bate uma mão em você, às vezes você erra, você... Então, muda muito. Então, você tem que estar bastante atenção. Então, a aula que te prende. Então, você, obrigatoriamente, você tem que tirar esse momento para você. Então, essa é a parte que eu acho mais maravilhosa, que eu consigo ter o aluno 100% focado. E a gente consegue ter os resultados com ele. Nos dias de hoje, e principalmente para as mulheres, também aprender, né, um pouco de luta também traz uma questão da defesa pessoal, com certeza, né? Com certeza. Quando eu falo com meus alunos, eu falo duas coisas para ela. Aqui a gente vai ter o que você quer, que é fortalecimento muscular, você vai perder gordura, aqui tem a queima calórica que é muito alta. Só que com isso também, eu consigo, junto com isso, te ensinar uma arte para você se defender, para você sentir mais confiante. Então, às vezes, um exemplo, eu tinha uma aluna que ela não conseguia fazer abdominal, aquele que você pega em 2 pernas. Depois de 1 mês, eu estava contando, eu não estava prestando atenção nela, eram 2 alunas, e ela conseguiu fazer sozinha. E, de repente, ela ficou muito emocionada porque ela conseguiu fazer. Então, assim, essas pequenas conquistas fazem ela se sentir confiante. Hoje, além disso, ela já faz academia. Então, assim, transformou toda a vida dela através de um simples gesto, assim, de fazer 10 abdominais que ela não conseguiu, assim, em 30 anos da vida dela, ela não tinha conseguido fazer. Então, essa autoconfiança de você saber bater, a gente faz, alguns alunas preferem, a gente faz um trabalho chamado de sparring, que é levar, a gente troca algumas porradinhas de leves, assim, mas para a pessoa sentir mesmo o toque, como é sentir um impacto. Então, assim, isso ajuda também na autoconfiança da pessoa. Então, assim, como você falou na questão das mulheres, é importantíssimo, eu sempre falo, mulheres procuram fazer algum esporte que se defenda, porque é importante para a sua saúde, para a tua autoconfiança, te ajuda a decisões que a gente parece que, sim, a luta, ela faz a gente quebrar várias barreiras todos os dias, que é bem desgastante, você vai crescendo. Então, isso leva, querendo ou não, para a sua área particular da sua vida. Então, te ajuda muito essa autoconfiança, você levantar e falar, poxa, eu sei usar, mas não preciso usar. Então, eu consigo ter decisões muito mais tranquilas. Em qualquer lugar de dificuldade, eu consigo ter mais calma. Então, a luta traz isso também, dá essa tranquilidade para as pessoas que praticam também. Dá para dizer que tem uma melhora aí no tônus muscular abdominal? Você falou do abdominal da tua aluna, mas eu vejo muito um mercado aí para as mulheres, né? Dessa questão de entenderem, saberem se posicionar e até para uma defesa, se necessário for. Mas até para ficar na posição, porque você não está lá lutando e você está relaxadona, relaxadão. Não, você tem que ficar na posição, você tem que estar ali pronto para se defender. E isso exige uma ativação abdominal, né? Uma ativação muscular. E eu vou falar não só o core, por inteiro. O core a gente trabalha muito. Como são muitos movimentos que mexem muito o corpo, então preciso ter isso aqui muito definido. Né? Controle do corpo. A respiração, a gente trabalha a respiração. Então, às vezes eu vou dar um chute, se eu não respirar certinho, soltando o abdômen, deixando ele preso, eu vou balançar e vou cair, vou perder o equilíbrio. Se eu faço a respiração certinha, eu chuto e volto certinho o corpo. Então, eu trabalho muito. Então, a gente faz muito abdominal, faz muito prancha, a gente faz agachamentos livres, a gente faz flexões. Então, torneia os músculos. Ele não se acaba criando uma resistência muscular também. Por isso, quando você começa a ganhar isso e vê que você consegue fazer mais, o seu corpo pede, quero mais, eu quero agora que você faça uma academia. Então, automaticamente ela vai fazer. Perfeito. Porque aí vai se tornar o pedagógico da atividade da luta que está fazendo. Exatamente, né? Ela vai querer porque, assim, vai melhorar. Chega um ponto que vai fazer muito mais rápido, que o seu corpo vai pedir isso. Senão você vai acabar se lesionando, porque você usa muito, você vai ficando melhor, vai jogando os músculos melhor. Aí eu falo assim, agora é a hora de você agora fortificar os seus músculos. Você já torneou, você aprendeu, você já tem o controle do seu corpo muito bem.
Então agora você tem a aptação para ir numa academia, malhar melhor, você consegue ter mais resultado, porque o seu cardio já está melhor também. O cardio já tá cardio feito, né? Feito, então você já não tem aquele desespero de acordar, ai, tem que ir malhar, não. Porque você já tem, o corpo já está adaptado. Você faz muito, a gente leva ao extremo o corpo mesmo durante as aulas, é muito bom, assim, para extravasar. É uma aula de extravasar muito boa. A gente falou de ansiedade aí, então é uma válvula De escape. de escape, com certeza, atividade de luta, né? Eu falo por mim, né? Eu sempre lutei desde pequeno, mas não como profissional e como trabalho, né? Eu tô a trabalho isso há mais ou menos uns 5 anos com isso. Mas quando eu decidi entrar, foi justamente para emagrecer. Eu pesava 110 quilos, a minha esposa estava grávida e um dia eu estava dentro do banheiro e senti minha mão formigar bastante e meu peito doer. E eu fiquei assim, só imaginando, poxa, eu vou morrer dentro do banheiro, minha esposa vai entrar aqui grávida e me ver dentro do banheiro morto. Eu fiquei imaginando isso, falei assim, não quero isso. No outro dia, meu cunhado começou a fazer aulas de Muay Thai e assim, foi apaixonado. Eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje. É assim, eu sou assim, é gratificante ver os resultados das pessoas chegam lá assim, cabisbaixo, e quando você vê as pessoas conseguem emagrecer, conseguem se olhar no espelho, conseguem vestir uma roupa, a mulher ela se acha mais bonita, então ela se cuida mais, ela consegue fazer coisas que ela não fazia mais, melhora no ambiente dentro de casa. Às vezes o marido está sentado, percebe a mudança, vem treinar também. O que eu tenho de aula com alunos que trazem filhos lá, que é uma loucura. E os menininhos vêm e participam, eles brincam assim. A partir de que idade? A partir dos 3, 4 anos. E depende muito da criança, do desenvolvimento da criança, né? Tá. Tem criança com 3 anos que você já bem espertinha aí. E aquelas mais pipoquinhas, coloque na luta que você vai ver que a disciplina, a mansidão, a calma, o trabalho social que as escolas fazem de luta para a criança desde pequeno, o respeito com autoridades. Então, tudo isso se aprende desde pequenininho, assim, é fundamental. Acho que eu não precisava nem falar isso, mas acho que vale o reforço sempre, né? Nunca é demais. As atividades de luta, ao contrário do que se pensou um dia ou que alguém ainda possa pensar, não vão estimular a agressividade em você ou na sua criança. É justamente o oposto disso. Contrário. Assim, a gente entende a cabeça quando a pessoa entra, poxa, vou aprender a lutar, vou lutar. Quando você aprende a arte, você muda algo dentro de você. É assim, ainda mais que eu treino com outras pessoas todos os dias, eu não consigo treinar sozinho. Então, eu preciso de uma equipe para treinar. Então, a gente cria uma família, um depende do outro. Então, eu não posso machucar meu colega de treino, senão eu preciso dele. A minha profissão é lutar, eu não posso simplesmente na rua brigar. E eu trabalho, é igual você da sua entrevista. Se eu trabalho aqui, isso não é qualquer lugar. Então, assim, eu preciso me preparar, é o lugar para esse lugar. Então, assim, quer lutar, gosta de sair, é normal, eu gosto também de brigar, fazer campeonato. Responsabilidade. Eu vou para um octógono com o juiz, a gente conversa, e tem o outro rapaz que está lutando, tem o mesmo preparo que eu. E está disposto a essa troca, essa troca aí a gente faz. Então, não tem problema nenhum querer brigar, vai saber no lugar certo. Quando você fala que tem a questão do sparring, que, né, eu acompanho muitas mulheres que fazem lutas, não precisa necessariamente ser no rosto, ou vai ser protegido. Sim. Né? E é de acordo com aquilo que você topar também, Com né? certeza. Então, você e o aluno topam fazer aquela, que no começo pode ser uma brincadeira, né, que não é profissional, mas existe isso de aceitar essa questão. Se você não quer, não faça, né? dá pra Faça só o exercício, não precisa partir para essa troca, Não, né? com certeza, mas assim, quando faz, eu tenho alunas que treinam mais de 5 anos comigo, que fazem só a parte funcional, que gostam funcional. E outras que querem. E há outros que gostam, e eu falo, cara, eu quero testar. Às vezes para testar, então a gente coloca aparelho, tem a protetor de boca, tem a protetor de cabeça, tem as luvas bem grandes. Então, assim, não é... É todo um processo. Legal. Ela aprendeu, ela começou a fazer, ela fortaleceu o corpo dela está forte, então ela aguenta mais o ritmo mais forte. E devagarzinho vai trocando até ela ter uma consciência corporal boa dela e não ter mais medo de brigar, por exemplo, né? Dessa maneira, eu acompanho muitas pessoas que gostaram tanto que elas saíram só daquele momento ali de fazer atividade e foram graduar, tem as faixas, eu não quero falar o termo errado aqui, mas elas foram mudando a graduação ali dentro da luta, dentro da arte, e que não é necessariamente necessário, não precisa fazer isso, né? Não é necessário que faça isso, você pode ficar só na atividade conforme ela traz o resultado para você. Você não precisa mudar de faixa, com certeza não. Nada disso, assim, né? A questão da faixa é legal para você sempre ter assim, eu tô evoluindo. Um degrauzinho. Ele é mais para você... Uma coisa formal. Para você falar assim, pô, parabéns, você almejou mais um nível, então agora você está graduado aqui.
A questão da graduação é importante, só que assim, vale ressaltar que existem umas graduações que você precisa ter alguns princípios para você, por exemplo, graduar como um preta. Por exemplo, Muay Thai, você tem até uma graduação que você pode graduar. Das últimas até chegar a preta, você precisa, por exemplo, saber dar aula, eu preciso fazer manopla, eu preciso saber lutar, fazer sparring. Então, são algumas coisas que eu preciso ter como premissas para eu poder ser um mestre futuramente. Mas isso não impede você ser um faixa preta também, isso não impede... Porque eu não faço só Muay Thai, tem o Jiu-Jitsu, tem Karatê, tem Taekwondo. Então, assim, existem várias artes marciais hoje no Brasil e no mundo que você pode fazer e ter os mesmos ganhos e resultados. Não é diferente da minha aula. Claro que como a aula é particular e eu faço uma aula personal, então você é meu foco. Então, só você que eu vou prestar atenção. Então, é bem mais focado, você vai ter muito mais ganho. Mas também não tira o mérito de uma aula em grupo. Porque às vezes a pessoa quer conhecer outras pessoas, Claro. faz com 5, 6, 7 pessoas, bom do mesmo jeito. Você falou 1 hora. Aguenta 1 hora fazer o exercício? Ou às vezes 1 hora é demais? Olha, assim, a gente sempre trabalha o seguinte, por rounds, né? Em média dá entre 20 e 30 rounds numa aula de 1 hora, que é 1 minuto e 15. Alguns eu consigo fazer 1 minuto de descanso, 40 segundos de descanso, 20 segundos de descanso. Tem gente que faz 25. Eu, quando treinava, eu fazia 5 minutos e descansava 15 segundos. Durante 1 hora. Então, assim, até chegar nesse nível, você... Tá. Mas dá pra fazer. Na primeira aula, assim, você consegue fazer uma aula super tranquilo. O que eu não gosto muito, quando meus alunos fazem, e a gente às vezes quer mostrar um trabalho melhor, e faz o aluno passar mal. Aí eu já não acho isso legal. Eu acho que o limite do aluno... mas é legal, quero suar, quero passar mal. Eu já sou o contrário. Eu acho que você tem que fazer no limite, não quero te assustar. Então, quando você passa mal, vomita, passa mal... É assustador. Fala, puxa, Porque a não quero exaustão isso. pode provocar isso, né? Pode virar uma coisa assim, poxa, não é legal, achei que era legal e passei mal, não quero. Então, eu tenho esse cuidado também com, às vezes, a pessoa nunca fez nada de exercício. Não pode chegar, corre, pula, dá polichinelo. Não dá, eu vou matar a pessoa. Então, no ritmo, às vezes as pessoas têm fatalidade, alguma dor no joelho, Como dor você nas trabalha costas. com isso? Então, é um trabalho conjunto. A primeira coisa que eu falo é se ele tem uma liberação médica para fazer o exercício, né? Isso de começo. Tem alguma dor? Não, meu médico falou que eu posso fazer. Então, junto com o médico dele, junto com um profissional de educação física que está acompanhando ele também na musculação, nesse conjunto aí, por exemplo, tem aluno que ele não consegue pular muito por causa do joelho. Então, eu evito chutes que têm impacto para ele pular. Então, é uma coisa mais baixa. Tem alunos que têm dor nos ombros. Então, eu evito jogar muito os ombros deles para cima, faço uma coisa mais reta. E, lógico, trabalhando, fortificando, para cada vez melhorar. E, de acordo com o que você vai fazendo, vai melhorando. Porque, às vezes, é só fortalecimento, as dores. Às vezes é uma coisa crônica que você tem, mas, assim, você vai fortificando, você pede e tira a dor com a mão, assim. É mágico as coisas também. Quantas vezes por semana você recomenda? Eu sei que, claro, cada um vai fazendo o tempo que tiver, mas... sabe aquele padrão ouro? Padrão ouro. Cara, o padrão ouro pra mim hoje, 3 vezes na semana. Tá. Isso de qualquer esporte, tá? Não só da luta, eu faço 3 vezes luta. Seria bacana se você fizesse umas 2 de academia. Mas eu não quero fazer de academia, então faça 3 vezes de academia. Então você ainda não tá maduro bastante para essa conversa, depois, né? Depois conversa depois mais. assim. O certo é, pelo menos de segunda a sexta, você ter uma atividade física. E eu falo para as pessoas que estão assistindo, às vezes você só caminhar em volta da sua casa é um exercício físico. Andei 10, 20 minutinhos, 15 segundinhos, qualquer coisa. Tudo que você fizer de esporte, estou em casa fazendo um agachamento, fazer umas pranchas, assim, tira 10 minutos do seu dia. Na Isso vai pandemia, gravar. a gente viu muito isso, né? Muito. As pessoas andando pela casa, dando voltas, assim, dentro do apartamento. Eu fiz isso bastante, comprei coisa, fui pra rua, foi difícil pra mim não treinar. Imagina. Mas a gente teve que se virar do jeito que tive, né? O corpo sente falta, né? Fez muita falta. Também a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Primeiro você achou que, uma semana, 15 dias, tudo bem. Vamos pegar férias, né? Sim. Da atividade. Aí depois, não era bem isso. Aí E foi bem nessa tanto. época que eu tive bastante pessoas que depois que voltaram disso, tiveram muita crise, ficaram muito tempo... Pessoas que não saíram realmente de casa. Pessoas que eram atletas, assim, pessoas que tinham a vida totalmente de academia, mas ficaram com medo e não saíram, então engordaram, ficaram muito tempo dentro de casa, perderam todo o preparo e não querem voltar direto para academia. Primeiro eu vou dar uma secada, eu quero ganhar condicionamento físico primeiro e é onde procura meu serviço muitas vezes. Você deve receber, então, muitas pessoas, inclusive as que assistem a gente aqui. Então legal, agora eu descobri que foi emagrecer através da luta. A atividade física, ela é maravilhosa, mas sozinha... você não vai conseguir atingir o objetivo 100%, né? Precisa vir acompanhado. Se você fizer 1 hora de luta por dia e depois comer um monte de caloria... Você troca. Essa conta não vai fechar, Vai fechar, né? e Você é vai sempre fazer o isso. esforço ali, você não vai encontrar.
como é que você dirige? Porque às vezes já é um aluno teu que vem direcionado pelo Sim. nutricionista, já passou, de repente, por um nutrólogo, um endócrino, já tem ali, já passou, já está sabendo que essa é uma parte do tratamento, mas sem depositar todas as fichas? Sim. Só no Caio. Não, eu vou lá, agora eu vou fazer a luta, aí ele vai resolver meu problema. É o que eu falo pra eles, eles chegam com essa mentalidade, a grande maioria, na verdade. Assim, é difícil pegar uma pessoa que já veio prontinha, só ensinar. Vai fazer o trajeto contrário, né? Fazer o contrário. Você vai dar essa aula para a pessoa também entender que precisa mexer na alimentação. Porque vai de tudo. Aí o que eu consigo acompanhar? Pega uma pessoa bastante sedentária, botar uma pessoa que nunca fez nada, que é a grande maioria. Vejo que ela está fluindo já nos exercícios que eu faço de aquecimento, que eu já tiro uma média por isso. Então, eu faço alguns aquecimentos que, de acordo com você vai amadurecendo, vai fazendo mais 10, aí eu pulo para 20, fazendo 20, pulo para 30. Ó, faço flexão, faço joelhado. Vamos levantar, fazer uma sem joelho, só fazer só uma. Fiz só uma, no outro treino, fazer 2, 3. Quando eu vejo que a pessoa já está num nível abdominal, já conhece o corpo bem, já está uns 3, 4, 6 meses já, eu já começo a falar para ele, tá na hora da gente fazer uma musculação. Ó, eu tenho algum contato com uns amigos que são médicos até eu já passei. Ó, passa nessa médica aqui, ó, vai fazer um exame de sangue. Até para eu te ajudar, porque eu preciso saber como é que tá dentro de você. Quer dizer, porque eu não estou emagrecendo, porque tá doendo. Então, assim, vamos olhar a biopendância, eu quero saber como é que tá. Porque, assim, às vezes a pessoa emagrece, mas se eu não tenho massa magra, não adianta também. Eu preciso fortalecer o corpo. Se eu perco muito, eu fico só magrinho e fico fraco. Alguém que veio de cirurgia bariátrica. Então, isso aí a pessoa precisa ganhar massa, ela vai continuar, mas assim, como é um exercício de bastante intensidade, então a alimentação sua é muito importante. A sua saúde é muito importante também estar sempre acompanhado, entendeu? Então, assim, é igual a doutora veio aqui mais antes de mim, às vezes é uma falta de vitamina, às vezes, então, às vezes ela está fazendo a luta e só está se desgastando. Poxa, cara, estou mais cansado, estou mais cantado, precisa suplementar. Então, olha, você toma uma creatina todo dia? Sim, lógico que eu não vou indicar para passar no médico, mas tem coisas que é padrão, uma creatina todo dia, toma que vai ajudar o seu corpo bastante. Se alimenta um carboidratozinho antes de você treinar, porque é muito intensa. O tipo de carboidrato que vai comer, se precisa ser a liberação ali mais rápida ou mais devagar. Essas informações estão ali disponíveis, né? Mas o que é importante também conscientizar é que para ter o resultado full que você pode, todo o resultado 100%, todas as etapas têm que estar ali fazendo parte do processo. Com certeza, né? E assim, esse processo faz a pessoa que está fazendo a aula entender que ela pode chegar mais. Eu mostro para ela, olha, onde você chegou. E é sempre bom a gente olhar para o retrovisor às vezes, falar assim, olha, para pensar. Você não dava conta de fazer 10 abdominais, você está fazendo 20. Aí a pessoa, poxa, verdade. Às vezes falta muita estrada pela frente, mas a gente não se dá conta do quanto que a gente já caminhou, né? Mas exatamente, então, olhar para o retrovisor, como você falou, sim, às vezes faz parte. Faz, porque às vezes também, assim, às vezes uma pessoa que ela não tem, por exemplo, uma autoestima tão elevada, então você tá ali, você elogia a pessoa, você coloca a pessoa para cima e isso ajuda a pessoa também, motivar ela todos os dias. Esse é o trabalho de motivação também. Então, acaba sendo... Já tive aluna que chora, às vezes, com problema, desaba de chorar. Então, acaba sendo uma terapia, querendo ou não, para conversar, uma troca. Às vezes, a aluna não quer treinar. Eu vejo que a aluna não vai treinar hoje. Ela quer conversar. E o esporte é isso, né? E ela quer conversar. Ela tá ali, eu converso. Geralmente, eu dou uma aula mais funcional, eu tenho que ficar mais parado, né? Então, eu tenho que conversar mais. Perfeito. Então, assim, e às vezes, quando é manopla, então eu converso menos. Assim, ó, a gente vai... É no tempinho. Acabou, descansou, vamos. Acabou, descansou, vamos. Então, não tem tempo. Aí, quando eu vejo que a pessoa não quer, eu não quero forçar ela também a fazer, ela quer desabafar. Então, a gente faz esse trabalho também, junto com essa pessoa, um lugar que ela conversa, joga conversa fora, conversa coisas aleatórias. Então, assim, a conversa, às vezes, ela não tem conversa na casa dela, a gente conversa vários sobre outros assuntos. Então, às vezes, tem muita gente que trabalha o dia todo, faz comigo mais à noite, tem pessoas que acordam às 6 horas da manhã para fazer. Então, assim, são pessoas que estão ali para... Quem de manhã mais, eu entendo que é a pessoa que ela quer ser mais ativa. Quando a pessoa ela treina mais de noite comigo, eu vejo uma pessoa que quer mais se manter. Então, é uma aula diferente. Legal. Porque você acaba pegando, tipo, 8 horas da noite, chega 8, 9 horas, e vai fazer um treino de muita intensidade, então eu tenho que saber medir, dosar quem eu cobro, como eu cobro dos alunos, né? Então, não pode ser uma aula igual para todo mundo. Mas tem que ser esse trabalho que eu acho que é um grande diferencial que a gente ter. Olhar e saber o que meu aluno quer. Às vezes, o aluno não vou forçar. Eu já fiz aula do cara que fazia muito cardio para mim, eu já não gosto. Eu gosto de borrada, eu quero sparring. Então, um professor que passa muito exercício para mim, para mim não é meu tipo, eu já não gosto. Tá bom. Eu quero uma coisa mais dinâmica. Eu quero chegar, faço aquecimento, lógico, mas já quero... Vamos ver. Perfeito. Tem uma aluna que já gosta, não, eu gosto bastante de cardio, quero suar. Então, eu faço trabalho bem mais cardio para ela do que da questão da luta. Então,
Então, vamos adaptando. Dá para adaptar todos os gostos, tipos, altura, peso, força, idade. Igual eu falei assim, de 3 a infinito, você consegue. Você falou do peso. Quem está bastante acima do peso, tem as suas limitações, até né, pela própria estrutura ali do corpo, também dá para começar. Dá, então. com certeza. E assim, essas pessoas são mais excelentes em começar. Porque como eu começo parado, eu tenho 2 manoplas aqui. Então vai lá, bate, bate, sai, abaixa. Às vezes faz tempo que a pessoa não faz nem Se eu, esse movimento, só isso, né? 1 minutinho, a pessoa faz, sabe, já está escorrendo de suor. Imagina. Entendeu? Assim, então, parece que não, mas 5 minutinhos fazendo 1, 2, esquivou, baixou, Pra ela é muito. parou. Para ela é muito. Para ela é muito. Então, Tem assim, perguntinha do público, vamos Opa, responder? vamos sim, saber claro. o que chegou para nós? Vamos lá, perguntinha. Do Gustavo, do Rio de Janeiro. Qual estilo de luta é mais eficaz para perda de peso rápida? Última pergunta que o nosso tempo está acabando. Então, essa pergunta é muito legal, porque existem 2 esportes que eu gosto muito, que é o jiu-jitsu e o muay thai e o boxe. O jiu-jitsu, para você, perde bastante, só que você precisa mais ou menos uns 6 meses para você entender a arte. Então, é muito difícil, é muito calor. Então, para ser uma coisa rápida e dinâmica, eu sempre aconselho boxe e muay thai. Porque já é uma luva, você já consegue sair fazendo um golpe ou outro. Jiu-jitsu, você vai demorar um pouco mais para você aprender um golpe ou outro. Dá para mesclar? Dá para mesclar. Boxe e eu muay thai. acho também, sempre eu falo, faz os dois, Legal. que o jiu-jitsu é a arte mais eficaz de todas. Ótimo. Mas para perca de peso, eu falo boxe. Legal, muito bom. Vou deixar o contato aqui lá no Instagram, @CaioPiscinati, do jeitinho que está escrito na sua tela. @CaioPiscinati. E o telefone WhatsApp é 11 9 4971 5549. Então, 11 9 4971 5549. Caio, adorei te receber. Obrigado. Volte outras vezes. Com certeza. Obrigada, muito obrigado viu? pelo convite. Excelente tarde. Tchau, tchau. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Fratura de punho em idosos será o nosso tema. Tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de fratura de punho em idosos. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nosso bate-papo de fratura de punho em idosos com o Dr. Leonardo Kurebayashi. Ele é médico ortopedista, especialista em cirurgia de mão. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, um prazer em conhecê-la pessoalmente, né? Prazer é nosso. Vamos falar desse assunto de grande relevância. A gente tem muitos idosos, assim, o nosso país está envelhecendo, né? Então a gente tem um número crescente de quedas, né, nos pacientes que são os nossos entes queridos, né? Nossos pais, nossos avós. E a gente percebe que está aumentando muito o número de quedas. A busca no pronto atendimento está cada vez maior e a gente tem que se atentar. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Legal. Agora, fala do punho. Então, a gente sempre pensa em queda, né, dos idosos, na queda dos idosos, a casa do idoso, a casa que abriga um idoso, precisa fazer algumas adaptações, que a gente pode falar sobre isso também. A queda chama muita atenção. E a primeira coisa que me vem à cabeça, falar de fratura do punho, é que, naturalmente, a gente tende, e é o adequado que a gente faça isso, que é, você caiu, você coloca as mãos, né? Então, você machuca as mãos para não machucar rosto, partes mais nobres, né? Exatamente. E aí, o punho é uma região, então, que nessa queda pode ficar ali mais propensa a ter a fratura. Mas não é só nessa queda ao chão, né? Como eu imaginei, acredito eu. Sim, é isso mesmo. Eu gosto de sempre falar assim para os meus pacientes, né? Quando o paciente ele é um idoso, mas mais ativo, ele tem mais reserva, né? Ele tem mais músculo. Então, quando ele cai, ele tem um pouco mais de reflexo também e ele consegue apoiar as mãos no chão assim, né? Para proteger o rosto. Só que muitas vezes ele já tem uma osteoporose, um osso mais frágil, um osso mais quebradiço. E aí, nessa queda, é o suficiente, queda da própria altura. Às vezes ele não está nem no banquinho, na cozinha. Não, ele está ali, ó, caiu na sala, tropeçou no fio do celular. E aí ele cai, quebra o punho. Quando o paciente está um pouquinho mais debilitado, ele não tem mais tanto reflexo e ele, às vezes, não consegue nem apoiar a mão. E aí ele cai de lado, e aí ele fratura a região proximal aqui do ombro, a gente chama de húmero.
Quando o paciente é mais debilitado ainda, ele cai e ele não tem reflexo para fazer nada. E aí, quando ele cai, muitas vezes ele bate aqui a região do quadril. E aí ele tem uma fratura que é gravíssima, que é uma fratura da região proximal do fêmur. Essa é uma fratura com altíssima morbidade, né, com diversos riscos associados para o nosso paciente. Então, a gente consegue discriminar o perfil do paciente só pelo tipo de fratura, né? Mas eu acho que são coisas importantes para a gente trabalhar, que é a prevenção, né? A gente não pode deixar os nossos idosos caírem, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Ao mesmo tempo que a gente não deve deixá-los, né, sentadinhos ali o dia inteiro. Então, você vai pegar água, serve eles o dia inteiro, que às vezes é a nossa vontade, porque é um carinho, é um cuidado, mas quanto mais sentados eles ficarem e sedentários eles ficarem, mais problema eles vão ter. Então, também fazer com que eles levantem minimamente e andem pela casa, eu acredito, o doutor vai falar, possa fazer parte desse cuidado que a gente está falando, dessa atividade. Agora, e escadas? Porque nas escadas, então tem vários tipos de escada, e aí eles vão apresentar mais ou menos dificuldade para subir os degraus. Mas pensando no punho, bom, a gente pode pensar em todo tipo de queda aí da escada, mas inclusive pensando no punho, idoso que sobe como gato, né? Então faz os 4 apoios ali, então sobe com a mãozinha também, apoiando nos degraus. Dependendo do quanto peso ele coloca, quanta força ele coloca, só isso poderia ser suficiente para uma fratura? Pode. Quando o paciente tem uma osteoporose avançada, né, que é uma doença que afeta os ossos, só o solavanco do carro para passar numa lombada é o suficiente para fraturar uma vértebra na coluna. Então, para você ver que o osso ele pode chegar num estágio tão avançado essa doença, né, que uma simples pancada leva a uma fratura. E falando das escadas, é importante que, se tivermos idosos, que tenhamos corrimãos ao lado da escada. Isso é uma coisa que muda muito para o idoso. O pessoal que trabalha com as medidas, né, a estatura do brasileiro, a gente fala em uma média de mais ou menos 75 centímetros da altura do chão até o corrimão. É lógico que existem idosos que essa altura pode ser que seja um pouquinho menor, em torno de 70 centímetros, mas esse corrimão é fundamental para que o idoso tenha mais um ponto de apoio na hora de subir a escada. E outro cuidado importante, tapetes nas bordas da escada nunca são bem-vindos, né? Nem para idoso, nem para criança, nem para ninguém. Então, isso, se você levar um escorregão no tapete, você pode ter um acidente gravíssimo descendo pela escada. Um outro conselho que a gente costuma dar é a questão da iluminação. Então, a iluminação na escada, ela tem que existir. Às vezes, tem algumas pessoas que são mais modernas que conseguem colocar até aquele detector de movimento para ajudar o idoso, né? O idoso está sempre à noite querendo levantar para tomar uma água ou fazer um xixi. E aí, né, nesse levantar, ir e vir, às vezes ele está tudo muito escuro e isso é um perigo para eles. Às vezes eles ficam tateando a parede em busca do interruptor e aí nessa ele perde o equilíbrio, né? Então, alguns cuidados relacionados à escada são esses, mas é óbvio que existem outros que a gente também pode colocar aí como relevância para eles, né? Para o banho, então no banheiro dentro do box. Exato. Tem hoje, e deve ter fixação adequada para fazer isso, porque hoje tem de tudo, né, na internet. Sim. Então coloque sem furar a parede, mas será que aguenta o peso corporal ali do idoso, né, fazendo essa força, porque você, né, vai ter o apoio na maioria do tempo e tá tudo bem, ele tá equilibrado. O problema é quando ele desequilibrar, né? Então, fazer tudo direitinho, conforme tem que ser feito para que, de fato, se torne uma casa segura. Você falou do banquinho? A gente consegue hoje ver vários vídeos na internet, né? E aí os médicos embaixo também comentando que banquinho, essas escadas meio improvisadas, isso aí é fácil de levar paciente até você. Com certeza. Né? Quando a gente é jovem, a gente pensa menos nisso, mas tudo que é bom para adaptar uma casa para um idoso é bom para qualquer pessoa, né? Com certeza. O perigo do idoso é se desequilibrar quando ele estiver em cima desse banquinho. Então, o acesso aos talheres, aos copos, aos pratos deve ser facilitado. Se ele precisa subir num banquinho para alcançar algum utensílio da cozinha, isso já está colocando ele em risco. Então, a gente precisa mudar essa estratégia, precisa adaptar a casa, né? Tapetes na casa são sempre mais perigosos. Quanto mais idosos a gente tem, maior o risco deles tropeçarem nesse tapete.
Então, idealmente, o tapete ele tem que ter uma superfície que não deslize na sua base. Ou, idealmente, não ter o tapete ali, né? Chinelo, depende do chinelo. Às vezes, aquele chinelo que só prende na ponta do pé, isso também pode facilitar a queda do nosso idoso. Andar de meia é um perigo também, né? Porque escorrega. E o idoso, ele às vezes fala, olha, eu sinto muito frio, então eu quero colocar uma meia. E ele dorme com aquela meia, quando ele levanta, a meia escorrega também. Então, idealmente, uma meia que tenha alguma superfície emborrachada na sua base para facilitar essa aderência. Sempre iluminação nos corredores para evitar também que eles tropecem e, obviamente, deixar o ambiente livre, né, de passagem. Se deixar muitas roupas jogadas no chão, brinquedo dos netinhos ou mesmo o brinquedo dos pets. Tem muito gato, cachorro que tem os seus brinquedos e às vezes as pessoas tropeçam nesses brinquedos, né, no período tanto de dia quanto à noite mesmo, né. Então, essa higiene do ambiente é fundamental para que a gente não tenha tantas quedas assim, né. É fácil de identificar essa fratura? Então, pensando ainda na fratura de punho, ou dependendo do limiar de dor desse idoso, ou de como, né, é só uma dorzinha, porque aí não é só o idoso. Pensando no idoso e no super idoso, então faixa etária 80 a mais, primeiro que você quer preservar o teu familiar de uma ida ao hospital sem necessidade, né? Porque não queremos nenhuma contaminação desnecessária. Sim. Será que dá para esperar uma consulta com um ortopedista e marca uma consulta, dependendo de que tipo de serviço você usa? Será que dá? É grave, não é? A dor é muita. Do idoso, pensa-se muito que, às vezes está fazendo manha. Será que é manha? Será que é a dor? Tem como ensinar para quem está em casa indícios de que, olha, realmente você vai precisar fazer ali uma manobra, tem que engessar ou qualquer outra coisa? Primeira coisa, quando o paciente tiver a queda, é verificar se não teve nenhum outro acidente associado, né? Muitas vezes eles batem a cabeça, o rosto, e isso nos preocupa muito. Tá. Tirando essa parte, vamos avaliar a parte periférica, né? Se o paciente consegue ficar em pé, deambular, dar uns passos, isso já nos acalma um pouco. Em relação ao punho, em especial, precisamos sempre olhar se o punho está muito inchado. Se ele estiver muito edemaciado, isso já é um mau sinal. Se ao palpar o paciente tiver muita dor ou até sentir alguma crepitação, parece uma areia, tem algo errado. Hospital, pronto atendimento para avaliação imediata. Porque o tipo de fratura que ele pode ter, pode ser que não seja cirúrgica. Pode ser que, dependendo do tipo de fratura, uma manobra de redução, que a gente chama, que é colocar o osso no lugar, e uma imobilização com gesso, pode ser o suficiente para tratar o paciente. Porém, existem fraturas que são muito graves. E aí não tem jeito, essas fraturas precisam de algum tratamento cirúrgico. Mas isso a gente só vai saber através da radiografia. Então, a radiografia é fundamental quando esse paciente chegar no pronto atendimento. E, para isso, sempre existe um serviço especializado. Tem que existir não só um ortopedista, mas vai existir também um cirurgião de mão por trás, dando as condutas, né? Pode precisar de cirurgia? Pode, depende do tipo de fratura. Tá. Então, cada paciente tem um plano certo. Nem sempre a fratura ela é cirúrgica de cara. Muitas vezes, com essa manobra de redução, a gente consegue transformar uma fratura aceitável, num padrão aceitável. Porque se o paciente for muito idoso, tiver muitos problemas de saúde, não vale a pena. Na balança, é muito mais arriscado uma cirurgia para ele do que um punho que vai ficar um pouco debilitado. Então, esse pesar é uma relação direta entre o médico e o paciente. Tem que sentir, tem que levantar uma série de dados. Não é só isoladamente olhar a fratura, né? O ortopedista ele vai olhar o todo. E o médico ele vai olhar as condições clínicas do paciente, o grau de ansiedade, a expectativa do paciente em relação a tudo isso, se ele está em jejum, se ele tem problemas inerentes que impedem a cirurgia. Então, é uma série de fatores complexos que a gente analisa para ver se realmente vale a pena operar o paciente, né? Demência senil, Alzheimer, são coisas que contraindicariam uma cirurgia ou não? Sim, existem algumas situações que são, assim, muito complexas, porque por mais que você faça a cirurgia e fique muito bem, se o paciente não tiver um certo grau de compreensão, ele não vai reabilitar.
Aí é pior ter feito uma cirurgia que exige um cuidado maior do que permanecer com uma limitação ou até uma dor, né? Exatamente. E em relação à dor, a gente tem que levar um ponto em consideração. Existem pacientes que têm um limiar de dor muito alto. Por isso que só considerar a dor na hora do acidente não é um bom parâmetro. Tá? Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, mulheres, comparada aos homens, têm uma tolerância à dor maior. Então, as mulheres aguentam mais dor. Idosos, comparado com os jovens, também têm uma tolerância à dor maior. E tem uns estudos que mostram que descendentes de orientais também têm uma tolerância à dor maior do que, por exemplo, descendentes de italianos. Então, você analisa todos esses fatores. Então, se você imaginar uma senhorinha, mulher, idosa, oriental, às vezes ela está com um punho com uma fratura gravíssima, mas para ela, tá doendo pouco, aceitável. Então, só a dor isoladamente não é um bom parâmetro, né? Você falou de raio-x. Raio-x é um exame simples. Em qualquer lugar você vai ter acesso, vai conseguir fazer, sai resultado rápido, a imagem logo está lá disponível para o médico avaliar. Então, facilitou. A radiografia é o primeiro exame que a gente pede. Dependendo dos casos, se a fratura for muito grave, complexa e precisarmos de um estudo um pouco mais minucioso, existe um outro exame que consegue mostrar muito mais coisas, chamada tomografia computadorizada. Essa daí também existe na maior parte dos pronto-atendimentos e é um exame que pode ser feito com uma certa brevidade. A gente não precisa que o paciente fique 2 horas dentro da máquina. Não, é um exame breve que nos traz muita informação mesmo. Então, às vezes é uma fratura pequena que nem na radiografia apareceu. Legal. E na tomografia ela aparece. Tá. Você falou que essa não é uma fratura de punho, que traz muita morbidade, assim como as de fêmur, que a gente sempre preocupa muito, mas pode tirar muito a qualidade de vida, né? Porque era um idoso que estava ali, então de repente ele não consegue nem mais pegar o copo com a mão da fratura. Sim. Então, assim, vai ser avaliado qual vai ser o tratamento ali, como é que essa coisa vai se dar, muito levando em consideração quanto aquilo pode ou não atrapalhar o restante da vida do paciente. Com certeza. Por isso que um dos fatores que a gente leva em consideração é a dominância do membro. Uma coisa é você fraturar a sua mão dominante. Perfeito. E a outra é a sua mão não dominante. Perfeito. Isso faz diferença no momento de pesar a cirurgia. Outra coisa é a demanda do paciente, porque hoje os idosos são muito ativos. Demais. Né? Vou dar um exemplo. Meu avô ele tem 96 anos, ele ainda dirige. Então, trabalha faz força, consegue dirigir o trator. Então, é extremamente ativo. Então, a idade só por si só não é ele vai fazer muita falta, se tiver uma fratura. Exato, exatamente. Então, a gente considera uma série de fatores nessa decisão se é cirúrgico ou não. E, obviamente, que os exames, eles devem ser feitos com uma brevidade. A gente não pode deixar o paciente em casa 1, 2 semanas para depois procurar o médico. Quando se trata de idoso ou superidoso, né, que a gente está falando aqui, procura-se fazer o menor tempo de internação possível, porque eu, pessoalmente, particularmente, vi isso em outras famílias. Sim. Internações longas, assim, levam a pessoa mais para trás do tratamento que elas já tinham conquistado, estavam bem, então elas regridem muito em tudo que já foi feito. Então parece muito ruim. Precisou, tudo bem. Não tem jeito, eu estou falando de coisas que foram necessárias aqui também, mas internações mais longas prejudicam tanto. Tem essa preocupação? Tem, demais. Por isso que, assim, a gente chama de reserva fisiológica, né? O paciente que é idoso, ele tem muito pouca reserva. Se você deixar ele desidratar um pouquinho, não comeu, não dormiu adequadamente, ele já pode começar com um quadro que a gente denomina na medicina de delirium. O paciente ele começa, às vezes, delirar mesmo, então ele fica agressivo ou muito sonolento, não reconhece os próprios familiares e esse limiar é muito próximo ali do normal para o idoso, por isso que é tão difícil. Uma internação com cirurgia, com ficar internado por muito tempo, isso pode colocar, sim, em risco o paciente ele ter algum tipo de problema desse. Mas, como a gente estava falando, né, existem fraturas e fraturas, né? Uma fratura no fêmur, mandatório o tratamento cirúrgico, a não ser que o paciente não tenha condição clínica nenhuma de fazer isso. Porque
não tratar cirurgicamente uma fratura no fêmur vai ser pior para o paciente. Mas, sabidamente, é uma cirurgia de grande porte, com diversos riscos. A do punho é de menor porte, tanto que a gente costuma fazer essa cirurgia com um bloqueio aqui, na região cervical. E alguns pacientes conseguem, inclusive, ficar acordado na cirurgia. Ele só fica sedado, com um bloqueio no braço, então não traz tantos riscos para o paciente, porém é importante pesar uma série de fatores, né? Ótimo. Tenho tempo para uma perguntinha? Vamos de perguntinha do público do WhatsApp? Vamos ver o que chegou para nós? Eu acho que é a nossa última participação. Vamos ver. Gisele de Atibaia, interior de São Paulo. Existem precauções específicas que devo tomar para evitar complicações na saúde do meu avô durante a recuperação da fratura no punho? Obrigada, Gisele. Gisele, fundamental isso, né? É fundamental que ele esteja reabilitando com um profissional capacitado. Existem 2 tipos de profissionais, basicamente, que reabilitam o paciente, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Especificamente falando de punho e mão, é muito importante que o terapeuta ocupacional esteja próximo do paciente, porque faz muita diferença os tipos de exercício que eles vão fazer. A fisioterapia vai ajudar muito, existem armas que só o fisioterapeuta vai dominar. Então, quando se une as forças, o resultado é muito melhor. E esse tratamento ele deve ser regular e, como eu sempre falo para meus pacientes, é importante que você faça os exercícios aprendidos na fisioterapia em casa. Não adianta esperar que o fisioterapeuta faça todo o milagre acontecer. É importante que o paciente tenha o hábito de o que ele aprendeu na fisio, ele reproduzir em casa. E assim o resultado vai ser muito mais rápido e muito mais eficaz. Gostei da pergunta da Gisele, porque ela quer, claro, recuperar o avô dela com a fratura no punho. Com certeza ela quer que ele não sofra mais nenhuma outra fratura, né? Então, a partir daí, tendo esse pensamento, vai fazer o fortalecimento que necessita, mesmo depois dessa recuperação aí da fratura no punho. Às vezes é através disso que ele vai conquistar a confiança, o fisioterapeuta vai conquistar a confiança dele e vai permanecer em contato, levando mais equilíbrio. A gente não sabe a idade do avô dela, mas assim, a gente tem vivido cada vez mais hoje e a gente quer viver com qualidade, né? Exatamente, exatamente. Eu adorei esse bate-papo. Você está convidado a voltar, doutor. Vai ser um prazer. Adorei falar sobre esse assunto, um assunto que a gente não fala tanto, mas como o doutor mesmo disse no começo do programa, tem muito para a gente falar, né? Então, numa próxima oportunidade, a gente pode falar de outras fraturas. Com certeza. E com certeza virão sempre perguntas das fraturas de punho aqui. A gente fica por aqui. Agradeço demais a participação. Ficaram perguntas a serem respondidas. Fiquem com Deus, te vejo amanhã. Tchau.